O Jiraiya é um dos personagens mais queridos pelos fãs, porém ele teve uma morte inesperada e que pegou todo mundo de surpresa. Muita gente não entendeu a razão para ela ter acontecido e por isso no vídeo de hoje nós vamos analisar se o Jiraiya realmente precisava ter morrido. Para isso vamos relembrar brevemente um pouquinho da sua trajetória até chegar no fatídico dia de sua morte. Eu sou o Matheus, seja muito bem-vindo e bora lá! Durante os eventos de Naruto clássico, o Jiraiya retorna à Vila da Folha pouco antes do ataque do Orochimaru. Num dado momento ele tem uma conversa com o Kakashi, onde ele afirma que dali em diante seria o responsável pelo treinamento do Naruto e também comenta sobre a existência da Akatsuki, alertando que a organização poderia ir atrás dele por causa da raposa de 9 caudas selada em seu corpo. Essas suspeitas se confirmam quando vemos dois membros da Akatsuki, o Itachi e o Kisame, chegarem em Konoha. Eles até tentaram levar o pequeno Uzumaki, mas foram impedidos pelo Jiraiya e os dois preferem recuar para não terem que lutar. Mais adiante, depois da luta do Naruto contra o Sasuke, o Jiraiya decide levá-lo para fora da vila a fim de treiná-lo para ficar mais forte para enfrentar qualquer perigo que pudesse surgir no futuro. E assim, os dois partem nessa jornada. Após quase 3 anos de treinamento intenso, o Naruto finalmente retorna à Vila da Folha com o Jiraiya. E esse retorno marca o início de uma nova fase da história, com o Naruto ciente dos desafios que viriam a partir dali, e ele estava pronto para enfrentar essa crescente ameaça da Akatsuki. Mais adiante, começamos a ver a movimentação da organização que intensifica a busca por todos os Jinchurikis, e isso coloca o Naruto em constante risco, já que a raposa de 9 caudas era um dos maiores objetivos da Akatsuki. Enquanto isso, o Jiraiya não permanecia inerte. Ele continuou atuando nas sombras, espionando a organização e coletando mais informações sobre esse grupo. Em determinado momento, o Jiraiya decide chamar a Tsunade para uma conversa particular. Esse diálogo foi meio que um prelúdio do que iria acontecer. Nesse encontro, ele relata tudo o que descobriu sobre a Akatsuki e comenta sobre o fato de que o líder do grupo Pain estava localizado na Aldeia da Chuva e de que ele iria até lá para investigar. Daí a Tsunade fica preocupada e imediatamente questiona o risco dessa missão, mas o Jiraiya garante que sabia do que estava fazendo, pois ele confiava em si mesmo, já que era um dos 3 Sanins lendários, e diz que isso era algo que a Tsunade entendia tão bem quanto ele. Ela então admite se sentir culpada por todas as tarefas mais difíceis acabarem sempre recaindo sobre ele e pede desculpas, demonstrando o quanto se preocupava com seu amigo. Ele também afirma que arriscaria sua vida de bom grado, assim como seu mestre, o terceiro Hokage, fez. E esse momento reforça a coragem e o senso de dever do Jiraiya, mostrando que para ele, proteger Konoha sempre esteve acima de tudo. E no final da conversa, a Tsunade, com a voz embargada, pede para que o Jiraiya volte vivo e diz que se algo acontecesse, era só avisar através de um sapo que ela mesma iria até lá para ajudar. Só que o Jiraiya responde que ela não precisa deixar a vila para isso, porque todos ali dependiam dela, já que ela era Hokage. E logo em seguida ele se despede da sua amiga e vemos a Tsunade derramar lágrimas, consciente do risco que ele estava prestes a enfrentar. O Jiraiya consegue se infiltrar na Aldeia da Chuva e imediatamente o Pain sentiu uma presença estranha através da chuva e notou que o chakra era de alguém extremamente poderoso. Enquanto isso, o Jiraiya rondava a vila, estudando o ambiente e tentando extrair informações. No entanto, o Pain começa a se movimentar para capturar o invasor, consegue encontrá-lo e os dois começam a lutar. Mas aqui o Jiraiya fica confuso, sem saber se aquela pessoa era o Nagato, o seu antigo aluno, que tinha outra aparência e não aquela que ele estava vendo. Como a batalha estava difícil, a única alternativa era usar o modo sábio e invocar os sapos Shima e Fukasaku para ajudar. E aí o Pain invoca mais 2 homens e de novo o Jiraiya fica sem entender por que eles também possuíam o Rinnegan. Mas com a ajuda dos 2 sapos, eles planejam uma estratégia e conseguem derrotar os 3 inimigos. Só que quando parecia que estava tudo resolvido, surge mais um caminho do Pain que o ataca pelas costas. E aí de repente acontece uma das cenas mais épicas de toda a obra. Os 6 caminhos de Pain surgem e se reúnem. Já não bastava enfrentar um, agora são 6 inimigos com o Rinnegan. Os sapos pedem para que eles recuem, mas o Jiraiya estava determinado e precisava derrotá-los, mesmo que isso custasse a sua vida. Então ele consegue capturar um dos caminhos de Pain e o derrota. E mesmo praticamente nocauteado, esse caminho o atinge com uma estaca que transpassa o seu peito, causando um ferimento grave. Mesmo assim, ele sai de dentro da barriga do sapo para tentar descobrir de vez o mistério por trás do Pain.
Quando ele finalmente descobre quem ele é e qual o segredo dos 6 caminhos, um dos Pains o agarra pelo pescoço, dilacera sua garganta, o impossibilitando de repassar a mensagem para Shima e para o Fukasaku. O Pain diz que já era tarde demais para descobrir aquilo e todos os caminhos o apunhalam pelas costas em uma cena muito forte. E aqui vemos ele recordar todos os seus fracassos, desde ter sido rejeitado pela Tsunade, de ter sido incapaz de parar o Orochimaru, de não ter protegido seu aluno Minato e o terceiro Hokage, seu mestre. Mesmo com tamanha dor, o Jiraiya não desiste, pois ele ainda precisava transmitir aquela informação e afirma que queria morrer de forma digna. Ele sempre soube que algum dia morreria e desejava que fosse por algo grandioso. E nesse momento o Jiraiya percebe que o Naruto seria a pessoa que guiaria o mundo à paz. Então, firmando a sua fé no caminho ninja dele, o Jiraiya se levanta e escreve uma mensagem codificada nas costas do Fukasaku com o pouco de energia que ainda restava e pede para que ele vá. O caminho azul o atinge e a sua morte era inevitável. Estávamos vendo o desfecho do seu último capítulo vivo. Ele começa a cair no oceano, mas fica feliz, mesmo em seu último momento de vida. Antes de morrer, ele ainda reflete que a vida de um shinobi não é medida por como ele viveu, mas pelo que ele conseguiu realizar antes de morrer. Agora ele podia encerrar sua própria história, largar sua caneta, e o seu último sentimento é de esperança. Esperança de que o Naruto continuará a missão que ele começou. Ele partiu como um verdadeiro ninja, deixando para trás não apenas memórias, mas sementes de esperança. E no final das contas, a morte do Jiraiya teve um propósito maior. O Jiraiya conseguiu fazer algo que ajudaria a combater o mal ao transmitir as informações essenciais sobre o Pain, que foram cruciais para que o Naruto conseguisse derrotá-lo. E acima de tudo, a sua morte serviu para o amadurecimento e desenvolvimento dele. O Naruto perdeu uma das figuras mais importantes de sua vida, e foi justamente essa dor que o empurrou, que o fez evoluir, pois a vida de um shinobi é marcada por perdas, e o Naruto entendeu isso de uma forma dura, mas necessária. O Kishimoto inclusive fez toda uma preparação para esse acontecimento, mostrando um pouco do passado do Jiraiya, suas dificuldades, suas angústias, e elaborou um diálogo breve, mas bem interessante com a Tsunade, com um tom de despedida. Esse detalhe deixa claro que, no fundo, próprio Jiraiya já pressentia que aquela poderia ser a sua última missão, e mesmo assim, ele foi. Ele escolheu ir consciente do risco. Isso mostra não só a sua coragem, mas também o seu senso de dever como um shinobi. Se eu tivesse que responder se eu queria que o Jiraiya tivesse morrido, eu diria que não. Nós não queríamos que o Jiraiya morresse, mas essa morte era necessária porque a história precisava de um gatilho, um ponto de virada, algo que fizesse o Naruto crescer. Eu entendo a necessidade do autor em fazer essa morte acontecer, e ela aconteceu de forma esplendorosa, com um desfecho incrível, embora bem triste, mas sem dúvidas essa foi uma das decisões mais assertivas que ele pôde tomar para o desenrolar de sua história. Afinal de contas, a morte do Jiraiya não foi apenas uma perda, e o seu sacrifício não terminou no fundo do oceano. O seu legado continuou vivo no Naruto, em sua determinação, em suas vitórias e principalmente no seu coração. O seu mestre morreu, mas a esperança que ele depositou em seu aluno jamais desapareceu. E talvez aí esteja a verdadeira essência da Aldeia da Folha, porque uma folha pode até cair, mas a árvore continua firme, carregando a memória daquela que se foi e dando força para que novas folhas surjam. O Jiraiya caiu, mas a sua vontade permaneceu enraizada no Naruto, em quem ele se tornou e em tudo o que ele conquistou depois. Se o desejo dele era morrer de forma digna, ele atingiu esse objetivo. E basicamente, essa foi a razão e o porquê do Jiraiya precisava ter morrido, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E aproveitando, considere se inscrever nesse canal se você não for inscrito ainda, e deixe o seu like para fortalecer também. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.